Não é esta a deusa. Devo estar sonhando. Vossa Alteza. Sua tez não parece boa. Está doente. Estou definitivamente doente. Com mal de amor. Por favor, cuide de sua conduta, Vossa Alteza. Uma mulher tão bonita. E ela me chama de Vossa Alteza. Está-me pedindo algo? Está tudo bem. Diga-me, posso definitivamente concordar. Vossa Alteza, seu servo. Seu servo é responsável apenas pela vida diária de Vossa Alteza, e não tem outras intenções. Ainda não admite. Este sonho é tão emocionante. Vossa Alteza. Poderia ser. Poderia ser que o senhor já sabe. Eu sei de tudo. Não está apenas preocupada com o meu status. Está tudo bem. Já que você já está em meu território. Não importa o que eu diga, devo puni-la adequadamente. Vossa Alteza, seu servo reconhece seu erro. Foi tudo a Consorte Chen quem me forçou, seu servo. Vossa Alteza, por favor, deixe seu servo ir. Não se apresse. Tenho muito tempo para ouvi-la. Fale devagar. Eu estraguei tudo. Eu, um renomado pagadê, na verdade transmigrei. E me tornei o príncipe herdeiro da grande dinastia Shao. Eu bebi até morrer. Bata em mim. Vossa Alteza. Bata. Está tudo bem, está tudo bem. Então isso significa... Porque eu me entregava de devassidão o dia todo. Fui confinado por meu pai imperial, e a Imperatriz Chen ordenou a você para envenenar meu vinho, para que o segundo príncipe pudesse ascender ao trono sem problemas, e realizar grandes feitos. Não estou errado, estou. Sim, Vossa Alteza. Seu servo reconhece seu erro. Por favor, puna seu servo, Vossa Alteza. Está tudo bem, está tudo bem. Você também foi forçada. De agora em diante você é a mulher deste príncipe. Contanto que você seja devotada de agora em diante, não a tratarei injustamente. Ela realmente se parece com Xiao Xiao, e sua figura também não é ruim. Nada mal. A deusa realmente se tornou minha mulher. Falando nisso, onde está meu irmão mais novo? Onde está agora? A princesa Diana está visitando-o hoje. O segundo príncipe deve estar no salão principal. Então terei que lhe dar uma surpresa. Vista-se. Salão do Mandato Celestial. Que pena. Imperador da grande dinastia Shao, Imperador Shao. A vasta grande Zhao afirma governar pela cultura. Chanceler da dinastia Zhou, Chanceler Zhao. Mas hoje uma pergunta tão simples. A filha do rei Enbei Liziu. Ninguém consegue responder. Isto é verdadeiramente risível. Todos os meus amados oficiais, há alguém disposto a lutar. Grande preceptor da atual dinastia Lord Tu. Para emprestar prestígio à nossa corte, o vencedor pode ser promovido 3 patentes e recompensado com 1000 liain de prata. Todos vós. É verdade? O céu quer destruir a minha grande Zhao. Não há ninguém na minha grande Zhao. A delegação de enviados do reino Yan entrou na capital, em um momento tão importante. Como posso este príncipe herdeiro estar ausente? Vós. Isto, por que estáis aqui? O segundo príncipe quer dizer que eu, uma pessoa morta. Como eu poderia estar aqui de pé? É mesmo? Disparate. Vossa Majestade ordenou que fosses confinado. Como ousais aparecer aqui? Eu. Naturalmente é, para vir e resolver as preocupações e dificuldades do pai imperial.
Ridículo. Todos os oficiais civis e militares da corte. Não são eles sequer páreo para vós este inútil. Baliza do Reino Yan. Corre o boato de que apenas por sua beleza, ela pode resistir a um exército de 100 mil. Ao vê-la hoje, ela realmente faz jus à sua reputação. Ela é verdadeiramente linda. Imprudente. Como ousa ser desrespeitoso com a princesa do meu reino Yan? Há muito ouço dizer que o príncipe herdeiro do grande Zhou é tolo e simplório. Ao vê-lo hoje, ele realmente faz jus à sua reputação. Vossa Alteza o Príncipe Herdeiro, esta é a corte imperial num bordel. Não é um lugar onde podeis agir de forma imprudente e livre. Quem você pensa que é? Eu permiti que você falasse. Vós. Pai Imperial. Vossa Alteza o Príncipe Herdeiro é tão rude, fará com que outros países pensem que o Príncipe Herdeiro do meu grande reino de Zhou é tão incompetente. Pai Imperial, já que meu segundo irmão e os oficiais são todos incapazes de fazê-lo, deixe seu filho tentar qual o mal. Já que o príncipe herdeiro está tão confiante, qual o mal em lhe dar o tempo que leva para um bastão de incenso queimar? O tempo que leva para um bastão de incenso é muito longo. Que tal eu fazer uma aposta com você? Interessante. O que o príncipe herdeiro quer apostar? Vamos apostar no destino nacional da minha grande Zhou e a princesa do seu reino Yan. Ridículo. Apenas vós, príncipe herdeiro inútil, pode também apostar no destino nacional do meu grande Zhou. Tal ação, traição e venda do país é um grande crime. Não esperava que o atual príncipe herdeiro fosse tão tolo. Vossa Majestade, vosso velho súdito humildemente pede a Vossa Majestade que o príncipe herdeiro seja expulso da corte imperial para preservar a honra do meu grande Zhou. Não sou qualificado. Você acha que é qualificado então? Ou você quer que eu seja como você, para estar à mercê dos outros? O príncipe herdeiro não está apenas a argumentar sofisticadamente, mas também a exceder a sua autoridade. Peço ao pai imperial que julgue claramente. Vosso velho súdito apoia a moção. Interessante. Então Vossa Alteza o príncipe herdeiro poderia deixar as apostas um pouco mais claras. Nós definitivamente determinaremos o vencedor e o perdedor. Se eu perder, cederei todas as 7 cidades fronteiriças ao seu reino Yan. E além disso da minha grande Zhou, 3 anos de receita do Tesouro Nacional. Isso é verdade. Se eu ganhar, você também deve satisfazer 2 condições para mim. Primeiramente, pelos próximos 10 anos, a Cavalaria de Ferro do Reino Yan não pisará meio passo no território da minha grande Zhou. E o segundo, a princesa do Reino Yan. Sua princesa do Reino Yan precisa ficar e acompanhar este príncipe. Imprudente. Sabes o que estás a dizer? Este príncipe está apostando o destino nacional milenar da grande Zhou. O que é a pessoa de uma mera princesa comparada a isso? O que está com medo? Pai Imperial. Vossa Alteza o Príncipe Herdeiro. Esta ação é declarar guerra ao reino de Yan. Assim que a Cavalaria de Ferro do reino de Yan pisar a terra do meu grande Zhou, a fundação ancestral do meu grande Zhou deixará de existir. Vossa Majestade, vosso velho súdito apoia a moção. Os vários séculos da fundação do grande Zhou não podem ser destruídos apenas pelo príncipe herdeiro. Vosso velho súdito humildemente pede a Vossa Majestade que julgue com clareza e pune o príncipe herdeiro para manter o prestígio nacional do meu grande Zhou. Punição com bobagem. Quando os adultos estão a falar, podem vocês velhos fedorentos parar de interromper. Defender o prestígio nacional que nada. O país está quase arruinado pela vossa governação. Pessoas como vós deveriam sentar-se à mesa das crianças de agora em diante. Com tal príncipe herdeiro em nossa corte, meu grande Zhou está sem esperança. Posso perguntar ao imperador de Zhou se as palavras do príncipe herdeiro são válidas. Admiro muito a ousadia do príncipe herdeiro. Já que estamos a apostar, vamos apostar um pouco mais alto. Oh, esta princesa aceita, já que uma rodada decide o vencedor e o perdedor. Então vamos mudar o tópico. Competir em poesia e prosa. Príncipe herdeiro, está tudo bem. Competir em poesia ou até em mais está tudo bem. Princesa, por favor, prossiga rapidamente. Mal posso esperar para passar uma noite maravilhosa convosco. Não diga mais nada. Você vai se arrepender depois. Agora ouça o tópico. Desde os tempos antigos, a fronteira tem sido cheia de espírito heróico. Então vamos tomar a paisagem e os costumes da fronteira como tópico. O que o príncipe herdeiro pensa? Princesa do reino de Yan, estáis a ir longe demais. Sabendo claramente que o príncipe herdeiro da nossa corte nunca esteve nas terras além das fronteiras. Como pode alguém compor um poema sobre as fronteiras? Isto é ultrajante. Como ousas roubar o protagonismo deste príncipe? Agora vamos ver como morres. Acabou. A nossa grande Zhou está verdadeiramente acabada.
Se o grande Zhou acha que é injusto, então esta princesa vai lhe mostrar como se faz. Ouça com atenção. A flauta longa toca durante a cerimônia, permitindo convidados, mas não relacionados. São convidados do horizonte. A embriaguez causa problemas sem motivo. Este poema é excelente. Receio que todos na Grande Jão. Nenhuma pessoa consegue compor um poema assim. A Grande Jão está em perigo. Pai Imperial. Este poema é verdadeiramente uma obra-prima eterna. Esta ronda de competição, o grande Zhou perdeu. Vossa Majestade, este vai do súdito implora a Vossa Majestade que pune o príncipe herdeiro pelo crime de enganar o Estado e ludibriar o soberano. Puni-lo severamente sem clemência. Só assim poderemos apaciguar a ira do Estado de Yan. Sim, Vossa Majestade. Nós súditos apoiamos a moção. Poderá ser que o nosso grande Zhou irá realmente ser destruído em um dia. Está fadado a sofrer esta calamidade. Quem disse que este príncipe perdeu definitivamente? Apenas com base naquelas 2 linhas de disparate que ela escreveu, pode isso sequer ser chamado de uma obra-prima eterna? Poesia sem sentido. Shen, não seja arrogante. Muito bem todos. Apurem os vossos ouvidos e escutem com atenção. Ao que é uma verdadeira obra-prima eterna. A lua brilhante dos tempos de Qin. O passo dos tempos de An. 10.000 e longa marcha. Os homens não regressaram. Mas se o general voador da cidade do dragão estivesse aqui, ele não deixaria os cavalos rio atravessar a montanha em. Atravessar a montanha em. Isto. Mas se o general voador da cidade do dragão estivesse aqui, ele não deixaria os cavalos o cruzarem a montanha em. Magnífico. Magnífico de fato. Isto é o que é transmitido. Uma obra-prima eterna. Não foi você. Você claramente não estudou literatura. Como você poderia escrever tais versos de poesia? Que tal este poema? Como se compara àquele disparate? Você escreveu este poema. Eu não acredito. Poderia ser que a digna princesa do grande estado de Yan vai sob os olhos atentos de todos voltar atrás na sua palavra. Se o vosso estado de Yan soubesse disto, só teria vergonha e provavelmente seria ridicularizado por outros estados. Já que você já sabe que sou a digna princesa do grande estado de Yan, então aquela condição que o príncipe herdeiro acabou de impor. Não. Eu quero-vos. Você. Pai Imperial, absolutamente não. Esta princesa Baili é a princesa mais valorizada pelo rei de Yan. Se buscarmos a satisfação temporária do príncipe herdeiro, se o rei de Yan soubesse deste assunto, nosso estado de grande Zhou, não seríamos lançados em uma situação desesperadora. Vossa Majestade, nosso grande Zhou é um estado vasto e poderoso, e uma terra de propriedade e retidão. Se detivermos a força à princesa de Yan, se este assunto se espalhasse, certamente convidaria o ridículo dos estados vizinhos. Imploramos a Vossa Majestade que pense 2 vezes. Vossa Majestade, por favor, reconsidere. Shen. Que tal cessarmos as hostilidades aqui? Pai Imperial, imaginai só. Se eu tivesse perdido a competição agora mesmo, o seu grande reino de Yan, estariam eles dispostos a renunciar à luta e a desistir dos termos de cedência de território? Ou terei de confiar em vós, bando de inúteis? Vós. Qual é a sua opinião então? Alguém. Acompanhai a princesa à minha residência. Banhai e mudai de roupa. The A noite é longa. film was A princesa Diane translated deve estar a ficar and impaciente, narrated certo? by M Media. Se você ousar me tocar, prefiro morrer. Me solte. Não pensariam que vos mantive aqui apenas porque cobiço a vossa beleza, não é? Você pensa, não ouvi falar da reputação notória do príncipe herdeiro no seu coração. Que outros pensamentos poderiam haver? Não importa. É melhor que vos diga. Agora, o documento de cessar-fogo entre os 2 estados de Yan e Zhou já deve estar a meio caminho, se o príncipe de Yan assinar o tratado de paz, garantindo que dentro de 10 anos não ofenderão o meu grande Zhou em nada.
Não vos tocarei. Mas se ele voltar atrás na sua palavra... Não posso garantir isso. Você está fazendo desta princesa uma refém. Você é desprezível e sem vergonha. Sou desprezível, apenas aceitando o resultado da aposta. Além disso, já fui muito indulgente convosco. Vós. As pessoas antigas realmente não têm gosto. Que boa figura. No entanto, vestis tanto. Canalha sem vergonha. Se você ousar me tocar novamente, a cavalaria de ferro do meu reino Yan certamente irá achatar cada centímetro da terra do seu reino Zhao. Achatar o meu grande reino de Zhao. Porque não transformam em verdade a minha má reputação. Ao achatar primeiro vós a princesa de Yan. Que tal? Não me force. O salão traseiro do Palácio Imperial do Reino de Yan. Um bando de gente inútil. A sua viagem desta vez não só não conseguiu trazer de volta cidades para o meu grande Yan, até deixou a minha princesa para trás, no reino Zhao. Rei Yan. É simplesmente uma grande humilhação. Vossa Majestade, por favor, acalme a sua raiva. Vossa Majestade, os seus súditos tentaram desesperadamente detê-la, mas a princesa, inesperadamente, ainda caiu no esquema daquele príncipe herdeiro Zhao. Quanto ao plano atual, que tal primeiro assinar este documento de cessar-fogo, primeiro resgatar a princesa, e então planeja enviar tropas? Nós não assinaremos absolutamente o documento de cessar-fogo. Transmita o nosso decreto. Ordene ao reino Zhao que dentro deste mês, pague a dívida da dinastia anterior, toda a dívida nacional devida ao meu grande Yan. Se não, será a altura em que o meu grande Yanesse, com a sua cavalaria de ferro de 1 milhão de homens, achatará o reino Zhao. O salão traseiro do Palácio Imperial do Grande Zhao. Não esperava que o reino Yan voltasse atrás na sua palavra. Atualmente o tesouro nacional da minha grande Zhao está vazio. Dentro de um mês, como podemos encontrar e compensar estes 5 milhões de lian, a dívida nacional da antiga dinastia? Vossa Majestade, quanto ao plano atual, só podemos mobilizar os oficiais para fazerem o seu melhor para angariar fundos. Reembolsaremos o máximo que pudermos. Vamos primeiro apaziguar a ira do reino de Yan antes de mais nada. Pai Imperial, por favor, não se preocupe. O feudo deste súdito ainda está bastante próspero este ano. Posso levantar 50 mil lian. Pergunto-me Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro. Quanto pode doar? É tudo culpa de Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro. Se não fosse por Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro ter detido arbitrariamente a princesa do reino de Yan, como poderia o rei de Yan, por causa disto, ter ficado enfurecido com o nosso grande Zhao? Quanto mais 50 mil lian, acho que nem 500 mil lian são suficientes para compensar o seu erro. São apenas 5 milhões de lian? Este príncipe pode suportá-lo sozinho. Por que incomodar os oficiais? Ridículo. Irmão mais velho, você enlouqueceu de pobreza. O Tesouro Nacional não tem sequer 5 milhões de lian. De onde você vai tirar isso? Shen-He. Retire essas palavras. Não o permitirei a discutir. Reportando ao pai imperador. Uma vez que este súbdito já falou, como posso retirar o que disse? Este súbdito tem apenas um pequeno pedido. A rua principal oeste originalmente pertencia ao território da mansão do príncipe herdeiro, mas foi ocupada pelo segundo príncipe. Este súbdito apenas pede que, se eu conseguir isto, eu possa reaver a rua principal oeste sem problemas. Certo. Se você não conseguir, então o quê? Se eu não conseguir, aceitarei qualquer punição. Bom, eu permito. Fora do salão principal. Verdadeiramente um fantasma persistente. Jishen. Com apenas esses poucos feudos seus em ruínas, sonhando em levantar 5 milhões de lian. Não precisais de vos preocupar com isto, segundo irmão. Vós só precisais de limpar rapidamente a rua principal oeste. Quanto a mim, sou maníaco por limpeza. Ainda devo pensar em quando fazer as meias de seda pretas. Estou a ficar um pouco impaciente. Jishen. Vou te matar mais cedo ou mais tarde.
Vossa Alteza, a caravana de mercadores da região norte entrou na capital. Estão atualmente a comprar O mordomo encarregado do príncipe herdeiro, W. Wang. mercadorias resistentes ao frio por toda a parte, de acordo com as suas instruções. Já enviamos pessoas para os vigiar. Bom, que movimentos fez aquele meu irmão mais novo tolo? O segundo príncipe está a comprar em grande quantidade algodão e carvão. Parece que ele está deliberadamente a dificultar as coisas para Vossa Alteza. Ganso. Isto é verdadeiramente como receber uma almofada quando se está com sono. Jiuguan. O assunto de recolher penas de ganso não deve ser difícil para vós, certo? Este subordinado irá tratar disso imediatamente. Você de sobrenome Ji ainda ousa vir. O período de um dia acordado já passou. Por quanto tempo mais você pretende manter esta princesa? Até quando mais? Há muito que ouvi dizer que a princesa do reino de Yan é habilidoso e apto a fazer roupas. Dê uma olhada nesta planta. Se você conseguir fazer as roupas mostradas na planta, que tal eu te libertar? O estilo das roupas nesta planta. Eu nem sequer vi. Então você prendeu esta princesa. Foi para fazer roupas de amostra para você. Não, mas eu te dei a oportunidade. Como fazer isso? Você se vira. Como esperado, é uma doninha prestando homenagens à galinha, com más intenções. Então, segundo o que a princesa quis dizer, quem é a doninha? Quem é a galinha? Você. Você é desprezível, sem vergonha e vulgar. Estou realmente ansioso por isso. Eu. O palácio do príncipe herdeiro. Vossa Alteza. Isto é, este é o tesouro secreto para enriquecer. Imediatamente faça com que os artesãos apressem a produção dia e noite. Quanto mais melhor. Certo. Vossa Alteza, isto é real. Não estou a sonhar, estou. Só o depósito é tanto. Siga este príncipe. E sua perspectiva deve ser ampla. Promissor. Seu sobrenome é Ji. Neste mundo, existe realmente alguém tão mal intencionado quanto você. Esta princesa não está se tornando mão de obra gratuita para você. Você ainda tem a coragem de dizer isso. Se não fosse pelo seu pai reforçando o meu grande jau, se não pudermos pagar dentro deste mês as 5 milhões de dívidas antigas da dinastia anterior, o exército dele estará em nossas fronteiras. Impossível. Ainda sou uma refém em suas mãos. Pai imperador jamais me abandonaria. Você de sobrenome Ji está mentindo para mim. Eu estava originalmente pensando em mantê-lo aqui, para que houvesse uma moeda de troca. Eu não esperava que seu pai imperador simplesmente o vendesse assim. De qualquer forma, seu pai imperador não te quer mais. Que tal este príncipe ter um pequeno prejuízo e levá-lo para o palácio? Você é sem vergonha. Como diz o ditado, a dívida do pai é paga pelo filho. Esta figura pequena e pernas longas. Seria uma pena não usar meias pretas. Vossa Alteza, o que são estas meias pretas? Que meias pretas? Não há mais necessidade de vender os casacos de pena. Vá trabalhar. Propriedade do príncipe Kane. Inútil. Um bando de gente inútil. Eu disse para vocês ficarem de olho na propriedade do príncipe herdeiro. O que vocês estavam fazendo? Senhora, por que se zangar? A propriedade do príncipe herdeiro só recebeu algum depósito. Se a propriedade do príncipe herdeiro dele pode fazer isso, a propriedade do meu príncipe Cain talvez não seja incapaz de fazê-lo. Vossa Senhoria quer dizer. Transmita a ordem. A partir de hoje, produzir em massa jaquetas de imitação de plumas e informar a caravana de mercadores da região norte que não importa quantos sejam produzidos, todos serão vendidos pela metade do preço. Vossa Senhoria, as coisas não estão boas. A pena de pato e ganso, que originalmente não tinha valor, da noite para o dia, tornou-se várias vezes mais cara que a seda. Os casacos de pena que estamos vendendo pela metade do preço, talvez nem cubram o custo. É ele. Jishen. Deve ser obra do Jishen. Você acha que este príncipe terá medo assim? Absurdo. Emita a ordem. Diga à caravana de mercadores da região norte para cessar imediatamente qualquer cooperação com o príncipe herdeiro. Este príncipe não poupará esforços para fazer sua renda decuplicar. Caso contrário, apenas espere perecer.
Os arredores da cidade imperial. Sua Alteza o Príncipe Herdeiro é verdadeiramente um gênio. Há muito que antecipava que o segundo príncipe ameaçaria com vidas, e arranjou para entregarmos as mercadorias fora da cidade cedo. A grande bondade de Vossa Alteza. Nunca esqueceremos. Há uma razão para isso, caso contrário tenho sido negligente em entretê-los a todos. Preparei alguns presentes humildes antes da partida. Apenas considero como um pedido de desculpas. Vossa Alteza, o que é este objeto? Este objeto é chamado de copo térmico. Basta despejar água quente e rosquear a tampa firmemente. Não importa quão frio esteja o tempo, mesmo que se passem 3 a 5 dias, a água ainda estará quente. A minha região norte é amargamente fria durante todo o ano. Se pudéssemos obter esta chávena, poderíamos beber água quente a qualquer hora em qualquer lugar. Ouso perguntar a Vossa Alteza. Ainda há suprimentos deste objeto. Vossa Alteza pode nomear o preço. Fácil de dizer, fácil de dizer. O quê? A caravana de mercadores da região norte da noite para o dia desapareceu sem deixar vestígios. Até as pessoas e os cavalos sumiram. Foram as pessoas do Príncipe Herdeiro que subornaram os guardas da cidade. Aproveitando o toque de recolher, silenciosamente, enviaram caravana de mercadores para fora da cidade imperial. Quando os perseguimos, eles já haviam desaparecido. Acabou. Falsificar este lote de casacos de pena custou um total de 150 mil leões de prata. Agora os compradores fugiram. É uma perda total. Boas notícias. Notícias maravilhosas. Príncipe. Todos os 150 mil leões de prata estão perdidos. Você ainda diz que é uma notícia maravilhosa. Opinião de mulher. Opinião de mulher de fato. Este príncipe está muito claro. Jishen ganhou bastante desta vez. Mas ainda está bem longe de 5 milhões. Assim que a caravana de mercadores da região norte desaparecer, gostaria de ver quem pode salvá-lo agora. O segundo príncipe é realmente sábio. Desde que até Lazishan não consiga produzir estes 5 milhões de Liang, com a dificuldade nacional sobre nós, mais o crime de enganar o imperador, a sua posição como príncipe herdeiro certamente não estará segura. A mudança de mestre no Palácio Oriental é iminente. Este velho súdito deve felicitar Vossa Alteza antecipadamente. Não. Devo dizer parabéns, Vossa Alteza, o Príncipe Herdeiro. Salão do Mandato Celestial. Príncipe Herdeiro. A cerimônia de arrecadação de fundos. Como estão os preparativos? Por favor, fique tranquilo, Pai Imperador. Até lá certamente haverá mais, não menos. O Príncipe Herdeiro é verdadeiramente. Ele não derramará lágrimas até ver o caixão, enganando repetidamente o Imperador e desconsiderando os superiores. Gostaria de ver até lá. Como você conseguirá sair dessa? Você não precisa se preocupar com isso, segundo príncipe. Você deveria se apressar e sair da rua principal oeste, para evitar problemas mais tarde. Relatório. O Príncipe Herdeiro de Yan está pessoalmente liderando o grupo de enviados de Yan, e está marchando grandiosamente em direção à cidade imperial, já que o grupo de enviados de Yan chegou cedo. Excelente. Até o céu está ajudando este príncipe. Jishen. Gostaria de ver o que você usará para lutar contra este príncipe, Imperador Zhao. Ou entregue obedientemente 5 milhões de Liang. Ou assine este documento de cessão de terras. O Príncipe Herdeiro de Yan vai Liao. Este príncipe herdeiro aguarda sua resposta imediata. Príncipe Herdeiro de Yan. A partir da data acordada para o reembolso, ainda faltam 2 dias. Por que você está tão agressivo? 1 milhão de cavalaria de ferro do meu grande Yan está atualmente massado na fronteira de Zhao, com apenas um comando. Imperador Zhao, o que você acha que acontecerá? Príncipe Herdeiro de Yan, não seja tão arrogante. Pai. Seu filho já levantou 500 mil Liang para se preparar para as necessidades de emergência da grande Zhao. 500 mil Liang. Seu digníssimo grande Zhao realmente se tornou tão pobre. Que tal 5 milhões Liang? Ao contrário de algumas pessoas, que fizeram votos solenes, mas agora, tornaram-se covardes tímidos. Vossa Majestade, o Príncipe Herdeiro enganou a nação e prejudicou o povo, e é o principal culpado. Se ele não for publicamente punido, será difícil apaziguar a ira de Yan. Onde está o Príncipe Herdeiro? O Príncipe Herdeiro chega. Pai Imperial. Príncipe Herdeiro. Por que você está tão atrasado? Reportando ao Pai Imperial. 5 milhões de Liang é realmente demais. Movê-lo do Palácio Oriental para o Salão Fengxin realmente não foi fácil. 5 milhões de Liang.
Onde está? Numa hora como esta. Não fale bobagens. Príncipe herdeiro, não fale presunçosamente no salão principal. Eu originalmente queria pedir a todos para se moverem para fora do salão para observar. Que problemático. Tragam-no. Pai Imperial, por favor, veja. Isto. São realmente 5 milhões de Liain. Bom. Príncipe herdeiro, você prestou um grande serviço ao grande Jão. Eu o recompensarei pesadamente. Como é possível? Falso. Deve ser falso. Se você vai dizer isso, não vou mais fingir. Eu sou um bilionário. Estou confessando. Falsificar meros 5 milhões de Liain seria muito de baixa classe. Pai Imperial, você deve investigar a fundo. Ele está enganando o imperador. É falso. Você deve investigar a fundo. Fazendo barulho bem no salão principal. Que tipo de decoro é esse? Segundo príncipe, desça e se acalme. Shen-Ye, o que você acabou de dizer? Sobre ser um bilionário, o que é isso? Reportando ao Pai Imperial não é grande coisa. É que além desses 5 milhões de Liain, ainda restam 8 milhões de Liain. Excelente. Brilhante. Absolutamente brilhante. O príncipe Shen realmente tem excelentes táticas. Verdadeiramente admirável. A dívida pode ser quitada. No entanto, este príncipe, ouvi dizer que os talentos do príncipe Shen são inigualáveis. Hoje desejo especialmente testemunhá-los. O príncipe Dian está sendo rude. Vossa princesa Dian e o meu príncipe do Grande Zhao competiram em várias rondas. E todos foram derrotados. Será que ainda quereis negar a dívida? Uma mera mulher. Quando ela poderá representar meu grande Yan? Ela mesma perdeu a aposta. E foi detida no reino de Zhao. Isso é obra dela. O que isso tem a ver com meu grande Yan? Para dizer isso, o rei Dian também pensa assim. Isso mesmo. O assunto de ela ter feito uma aposta em particular. Meu pai imperial não estava ciente. Você ouviu isso, princesa? Isso é o que você continuava dizendo. Nunca a abandonaria. Seu irmão imperial e pai imperial. Irmão imperial. O pai imperial realmente me abandonou. Você, como uma princesa imperial do meu grande Yan, desgraçou completamente meu grande Yan. Você ainda tem a audácia de me questionar aqui. Eu desonrei o grande Yan. Naquele dia foi você. Foi você quem me recomendou ao pai imperial para ser uma enviada ao reino de Zhao. Você até me fez pressionar o reino de Zhao para assinar. Cale a boca. Você ainda sabe que fui eu este príncipe quem a recomendou. A partir do momento em que você perdeu a aposta. Meu grande Yan não tem mais você. Esta princesa. Você me bateu. Já que a princesa foi deserdada pelo seu reino de Yan. Então ela é minha pessoa. Minhas pessoas não são para estranhos disciplinarem. Chega de bobagens. Ji Shen, você ousa apostar comigo este príncipe novamente. Se o seu reino de Zhao perder, seu reino de Zhao da família imperial até o povo comum, todos se tornarão meus, vassalos do reino de Yan. O quê? Fazeis do meu grande Zhao vassalos do vosso reino de Yan? Não é isto tentar destruir o meu grande Zhao? Vossa Alteza não deveis absolutamente concordar. Meu grande Zhao não pode se dar ao luxo de perder. Então na corte do seu grande Zhao, são todos eunucos no poder. Covarde. Eu, este príncipe, sou muito preguiçoso para falar bobagens com você. E se o seu reino de Yan perder? Se o reino de Yan perder, eu, este príncipe, assinarei imediatamente um tratado de paz. Não é suficiente. Além de devolver as 3 comarcas restantes de Shang e Gi. Se você perder, então na frente de todos, dê um tapa forte na própria cara. Ji Shen, você está cortejando a morte. O quê? Este príncipe teria medo. Certo, meu reino de Yan está de acordo com a aposta.
O que o pai imperial pretende? Estou muito descontente com a arrogância do príncipe do reino de Yan. Meu grande Jão aposta. Bom, 3 dias depois. Vamos resolver isso aqui. Homens, levem os baús de prata, eu me retiro. Espera. Você. A prata. Você só pode pegá-lo depois que o documento for assinado. Bom, de Shen. Muito bom. Este príncipe herdeiro garante a você. No momento em que você se tornar escravo vassalo deste príncipe herdeiro, este príncipe herdeiro definitivamente o tratará bem. Eu me retiro. Vamos encerrar a corte hoje. Príncipe herdeiro, venha comigo. Pai imperador reteve este filho a sós. Poderia ser arrependimento. Shen era há muito tempo nossa grande dinastia Jão não tinha alguém tão espirituoso quanto você. Seu pai está muito satisfeito. Isso é tudo o que este filho deveria fazer. Estou apenas preocupado. Desta vez o estado de Yan veio preparado. Se o concurso civil falhar, eles definitivamente proporão um concurso marcial. Mas Shen, você nunca praticou artes marciais desde a infância. Você tem um plano. Por favor, fique tranquilo, pai imperador. Este filho já tem um plano. No campo marcial, espadas e lâminas não têm olhos. Se eles realmente propuserem um concurso marcial, este filho garantirá que eles não voltem. Será que é mesmo verdade? Apenas fique tranquilo, pai imperador. Eu cumpro minha palavra. Claro, estou aqui para recompensá-lo. Tire suas roupas rapidamente. Estou com pressa. Por favor, não, Vossa Alteza. Se alguém nos ouvir, não seria ruim. Quem mandou você deitar? Levante-se rapidamente, levante-se, levante-se. Experimente isto. Vossa Alteza. O que é essa coisa? Esta coisa se chama roupa íntima. Experimente. Imperador de Jão, o compromisso de 3 dias chegou. Hoje nosso grupo de enviados do Grande Yan veio especialmente para desafiar. Diga-nos como você quer competir. Eu ouvi Bai Liziu. Perdeu no concurso literário da última vez. Desta vez porque não apostamos em outra coisa. Então, jovem mestre Bali, o que você quer dizer? Já que nosso Grande Yan perdeu o concurso literário da última vez. Desta vez porque não tentamos um concurso marcial. O reino de Yan quer um concurso marcial. Será que o imperador de Jão está com medo de mim? Isso mesmo. Seu reino de Jão no campo de batalha tem sido repetidamente pisoteado por nossa cavalaria do Grande Yan. O Yan, grande general da dinastia Shao. O imperador de Jão ficou apavorado. Isso é natural. Como vocês querem competir? Muito simples. Seu reino de Jão e nosso Grande Yan enviarão cada um general valente. Montem uma plataforma de combate mortal. Morte e ferimentos dependem da própria habilidade. Lutem até que ninguém mais ouse desafiar. Então é uma derrota. Historicamente, concursos marciais paravam antes de causar ferimentos graves. O reino Yan não está indo um pouco longe demais. Seu reino de Jão não são apenas covardes no campo de batalha, mas ainda mais tímidos que ratos na corte. Verdadeiramente um bando de molengas nauseantes. A quem você está chamando de molengas? Não é este o antigo general mais feroz do reino de Jão? General Huyan. Que pena. O general está velho. Você ainda tem força para comer. Deixar um velho ir para a batalha para morrer. Seu reino de Jão realmente não tem mais ninguém. Majestade, nosso grande Jão não tem molengas. O velho general pede para lutar. Para liderar o ataque. Já que meu amado ministro está tão inclinado, este palco marcial será montado no salão principal. Tragam um sabre. Huyan está aqui. Pirralhos do reino de Yan.
Quem quer morrer? Velho. Shang-Ju. Ainda está bem. Então é ele. Marquês Campeão Shang-Ju. Foi esta pessoa que foi nomeada comandante há 3 anos. Em apenas 10 dias, ele rompeu consecutivamente 3 comarcas do nosso grande Jão. Não esperava que viesse pessoalmente. Se o grande general fosse 10 anos mais jovem, talvez eu temesse um pouco. Mas agora o grande general está velho e frágil. Receio que seria difícil para Vossa Excelência suportar sequer um movimento deste marquês. Pirralho arrogante, tome isto. Grande General Qian. General Qian. General Qian. Este marquês já disse que seria difícil para Vossa Excelência suportar um movimento deste marquês agora, mas Vossa Excelência recusou-se a acreditar e insistiu em vir aqui para morrer. Vocês do grande Jão. Quem mais ousa vir lutar? Parece que o grande Jão não tem homens capazes. A queda do seu estado não está longe. Que triste, que lamentável. Jishen, você não sempre quis ser o herói do seu estado grande Jão. Porque neste momento você não ousa descer. Talvez você estivesse, pela bravura divina do Marquês Campeão, tão assustado que molhou as calças. Se você diz matar, você mata. Já que chegamos a este ponto, então este velho não tem mais encargos mentais. Vamos lá. Palco da vida e morte. Vida ou morte sem discussão, certo? Ou seja, se este príncipe acidentalmente matar seu Marquês Campeão, você não terá objeções. Você quer matar este marquês? Esta é para este marquês a maior piada que já ouvi na minha vida. Este príncipe herdeiro do estado de Zhao é um idiota. Olhando para aquela mão, parecendo que ele nem consegue amarrar uma galinha. Ele é sequer digno de um Marquês Campeão fazer um movimento. Que piada! Certo, na arena de artes marciais, vida e morte são determinadas pelo destino. Isto foi o que este príncipe disse. Todos os presentes podem testemunhar. E então, Jishen, tens coragem? Vossa Alteza, absolutamente não. Esta luta é falsa. Zhang Lian claramente quer aproveitar esta oportunidade para matar o príncipe herdeiro do nosso grande Zhao e extinguir completamente a futura fortuna dinástica do nosso grande Zhao. O estado de Yan está indo longe demais. Este humilde general não tem talento, mas está disposto a substituir o príncipe herdeiro e lutar. Mais um inútil vindo para morrer. Não importa quem você seja. Você está morto com certeza. Nem o rei do céu pode salvá-lo. Sua arma é bastante interessante. Tem um nome. Uma vida por uma vida. O que você disse? Sua sorte é muito boa. Você será o primeiro fantasma sob minha lança. Você ousa matar este marquês. Este marquês. Não se importa quem você é. Se você mata alguém, você deve pagar com sua vida. Pare. É este o chamado Marquês The film Campeão. was translated Não and conseguiu resistir a narrated meio by movimento Ed deste Media. príncipe totalmente fraco. Você ousa matar o Marquês Campeão do nosso grande Yan. O quê? Será que o príncipe herdeiro da dinastia Yan também quer vir a esta arena de artes marciais? Você tem coragem. Vossa Alteza. Não deve, aquele canalha é astuto. Ele até usou uma arma oculta. Felizmente, entre nossa delegação, há também um mestre em armas ocultas. Li Boyon ainda não se moveu. Príncipe herdeiro de Zhao. Li Boyan. Sua arma oculta. Inédita. Poderia realmente matar o Marquês Campeão. No entanto,
Hoje você me encontrou, faca voadora assassina fantasma. Sua boa sorte termina aqui. Minha faca voadora tem 19.989 centímetros de comprimento, forjada a partir de ferro frio de 10.000 anos da região norte. Uma vida por uma vida. 9 com de comprimento com um diâmetro de 5 centímetros, forjado em aço branco. Minha faca voadora. Não congela no inverno, não orvalha no verão. Meu. Fala demais. Inacreditável. Uma pessoa matou o Marquês Campeão e o assassino fantasma de uma faca. Isso não é muito exagerado, Vossa Alteza? Que diabos é este faca voadora assassina fantasma? Ele não estava ainda morto por Vossa Alteza em um único encontro. Maldito seja. Jisheng da dinastia Shou está aqui. Quem do reino Yan virá e aceitará a morte. Moleque. Apenas uma vitória de sorte. Pare de ser arrogante. Você vem. Que tal você vir? Estou com pressa, caso contrário vocês podem vir todos de uma vez. Caso contrário. Que tal você vir em vez disso, irmão Bailey? O você está dizendo que já está com tanto medo que fez xixi nas calças. Jisheng, que tipo de habilidade é vencer com uma arma oculta? Se você tem coragem, lute comigo de mãos vazias. Um duelo até a morte com este príncipe herdeiro. Você não é digno. Vossa Alteza. Desculpe. As coisas saíram do controle. Indo longe demais. Indo longe demais. Bom Shenher, você se saiu muito bem. Mantendo o prestígio de nossa grande nação, Jão. Pai Imperial, o senhor me elogia demais, tudo isso faz parte do meu dever. Não arrogante nem impaciente, muito bom. Agora seja um debate acadêmico ou um concurso marcial. Nossa grande dinastia já venceu todos eles. O príncipe herdeiro não deveria também cumprir sua promessa. Dentro de 10 meses, nosso grande Yan definitivamente devolverá as 3 comanderias. Um bando de lixo. Vá. Espera um momento. Príncipe herdeiro de Yan, você esqueceu algo? Jisheng, não vá longe demais. Perder é perder. Como o digno príncipe herdeiro de uma nação. Não soaria bem se a notícia se espalhasse. Vossa Alteza. Está satisfeito agora? Não muito satisfeito. Você vai. Príncipe herdeiro de Yan, por favor, fique. Shen, você matou o Marquês Campeão do nosso grande Yan. Ainda não acertei as contas com você. Não vá longe demais. Porque está nervoso. Não é porque vejo você, irmão Bailey, veio até minha dinastia Shao. Que devo acompanhá-lo adequadamente. Vamos. Obrigado, príncipe herdeiro de Yan, pela visita. Adeus, príncipe herdeiro de Yan. Bem-vindo a visitar novamente na próxima vez. Jisheng, você. Vossa Alteza, Vossa Alteza. Shenher, você derrotou repetidamente o grupo de enviados do reino de Yan, mantendo o prestígio de nossa grande nação, Jão. Eu o recompensarei generosamente. Tudo o que faço é meu dever. Não ouso esperar recompensas. Depois de transmigrar por tanto tempo, finalmente recebo uma recompensa. Já tenho uma mansão, será que? Você também atingiu a idade para precisar de uma princesa herdeira. O grande tutor Zhu tem uma neta. Eu a tenho observado por muito tempo. Coincidentemente, o grande tutor Zhu também tem essa intenção. Pretendo conceder-lhe a mão dela em casamento. O que você disse? Você quer me dar uma loja de roupas prontas e me deixar ser a gerente? Você está falando sério. Desde que você siga o método que eu te ensinar. Para gerenciá-lo, eu te darei uma participação de 10. Eu te deixarei ganhar o suficiente para fazer 200 mil em um trimestre. Você de sobrenome G é ridículo demais. Eu sabia que você não acreditaria.
Acordo de aposta. Se eu ganhar, então de agora em diante, você não vai mais me flertar. Assediar, assediar, assediar. Erro de digitação, erro de digitação. Então de agora em diante, você não vai me assediar. Se você ganhar, então eu obedecerei a cada palavra e plano seu. O que quer que você me diga para fazer, eu farei. Você de sobrenomes de você realmente é uma doninha. Falar sobre outras coisas é inútil. Ousa assinar ou não. – 10% é 200 mil. Então 1/4. São 2 milhões de Lien. Certo, eu assino. Inauguração da nova loja Yui, 30 de desconto em tudo. Venha e dê uma olhada. Olhe, olhe, olha. Com a aparência e as figuras da nossa princesa e de Shuyu, seria difícil para qualquer loja não ser popular. Certo. Como a oficina acelerou a produção de meias e roupas íntimas. Reportando Vossa Alteza. Processar os materiais é bastante demorado. A taxa de rendimento atual está abaixo de 30. É 30, apenas tire e venda. E aqueles saltos altos, também apressa as ceias curtas. Se não houver estoque, apenas adicione pedidos. Se não houver pessoas suficientes, apenas transfirás da mansão. Eu tenho que te ensinar tudo, apresse-se e vá. Indo agora. Indo agora. Espera um minuto. Você vai para Zui Shanlu? Compre o melhor vinho para mim. Seja rápido. Precisa pagar mais. Pare de falar bobagem, apresse-se e vá. A loja dele está prestes a abrir. Como se chama? Loja Yui. Não é apenas uma loja modesta, mas eles estão tornando bastante grandiosa. Como ouvi dizer. Jishen convidou Bai Lizu para ser o lojista. Que truque este garoto está aprontando agora? Segundo o príncipe, vós vos preocupais demais. Mesmo que o príncipe herdeiro convidasse o deus da riqueza, não é ainda apenas uma loja de roupas modesta. Pode realmente ganhar uma fortuna diariamente. De fato, deixando de lado a rua oeste onde o dinheiro mais flui, e não se importando com Zui Chanlu, e apenas gerenciando alguma loja de roupas velha. Eu o superestimei antes. Bem. Vossa Alteza, este é o melhor vinho do Zui Chanlu, Shifeng Miyagi. Em toda a cidade imperial, você não encontrará um segundo lugar. Por favor, prove. Isso não é vinho. Não é nem água essa coisa. O que é essa coisa? Como este subordinado ousaria mentir para você? Este meio gen de Shifeng Yang me custou 10 leiain de prata. Este é o melhor vinho de Zui Shanlu. Este meio gen de Shifeng Yang me custou 10 leiain de prata, e você pode nem conseguir. Não há algo mais forte. Você tem alguma bebida destilada de alta graduação alcoólica? Bebidas destiladas. Existe um nome de vinho assim. Nunca ouvi falar. Decolando. Vinho nos tempos antigos. Era praticamente moeda forte. Agora está realmente decolando. Incrível. Este diagrama de princípio de vinificação. De agora em diante você viverá na vinícola. Quando você destilar com sucesso bebidas destiladas, é quando você pode voltar, entendeu? Vossa Alteza quer fazer vinho. Nossa mansão tem muitos vinhos finos. Porque você precisa fazer isso sozinho. Estou fabricando vinho. Isso é dinheiro prata corrente. Você entenderá mais tarde. Apresse-se e vá. Reportando a Vossa Majestade. Recentemente pragas de insetos acudiram em vários lugares. Os agricultores não tiveram colheita, levando ao aparecimento de refugiados por toda parte. Imploro a Vossa Majestade que faça um julgamento sagrado em breve. Praga de insetos.
A estação da colheita já não aconteceu uma vez. Como veio de novo? Esta praga de insetos não é uma praga de gafanhotos. Vosso súdito ordenou que uma bacia fosse trazida? Alguém. Tragam-na. Grande tutor Zeu. Você chama essa coisa de praga? Isso é claramente uma iguaria concedida por Sua Majestade. Pai Imperial, o príncipe está falando bobagens e enganando as massas. Seu súdito também viu isso. Não só sua aparência é hedionda, mas também é venenoso. Alguns que o comeram por engano sofreram vômitos e diarreia levando à morte. Gostaria de perguntar. O príncipe chama este inseto venenoso uma iguaria celestial. Quais são exatamente suas intenções? As pessoas deslocadas também são cidadãos do nosso grande show. O que? Vossa Alteza o Príncipe, estáis talvez a tentar prejudicar os nossos cidadãos do grande show? Vocês dois. Tão rápidos em me rotular. Vocês dois são realmente algo. Esqueça, sou muito preguiçoso para desperdiçar palavras com você. Atendentes. Leve esta praga para a cozinha imperial. Este príncipe hoje mostrará a vocês todas as minhas habilidades. Todos. Certo. Todos vocês terão um banquete hoje. Segundo o príncipe, porque você ainda está engolindo saliva. Pegue um. Esta criatura venenosa. Este príncipe preferiria morrer de fome a comê-la. Bom. Este velho súdito acredita em Vossa Alteza. Este velho The film súdito was está disposto a translated experimentá-lo por and todos. narrated by M Media. Grande tutor. Por favor. Como vai, grande tutor? Qual é o sabor? Maravilhoso. Simplesmente inefável. Este velho súdito quer comer mais um. Por favor, faça. Este oficial também provará um. Delicioso. É verdadeiramente uma iguaria celestial na Terra. O que me deixa ainda mais feliz é que com esta iguaria, como poderia haver qualquer menção à infestação de pragas? Vossa Majestade está absolutamente certo. Podemos promover o método de cozimento para lagostins. Para as áreas de desastre. Talvez. Isso possa até mesmo salvar o grande socorro a desastres da nossa corte. Shen-He. Com um príncipe como vós na grande Jão. É uma bênção para a miríade de pessoas. Estou muito feliz. Está tudo dentro do dever de seu súdito. Não vos falta nem ouro nem prata. Vosso casamento também já foi arranjado. Nós realmente não sabemos o que vos recompensar desta vez. É um tanto incômodo. Pai Imperial, se você realmente quiser conceder uma recompensa, que tal? Apenas recompensar seu súdito com 100 jovens e belas damas da corte. Se isso realmente não for possível, 80 também servem. Absurdo. Já arranjamos vosso casamento. Para que tanta pressa? Vossa Alteza ainda é jovem. E não deve-se entregar assuntos de homens e mulheres. Vocês dois talvez tenham entendido mal. Pai Imperial, seu súdito acabou de assumir a rua principal oeste. Há agora quase 100 lojas grandes e pequenas. Seu súdito é um príncipe afinal. Eu não posso usar trabalhadores temporários na rua. A equipe na mansão do príncipe agora já é insuficiente. É por isso que estou te pedindo pessoas. Deveríeis explicar claramente. Eu pensei. Grão-tutor, não tendes objeções, certo? Como usaria este velho súdito ter quaisquer objeções? Apenas explique isso claramente para Niall mais tarde. Bem, já que ninguém tem objeções, então vos concederei 100 damas de palácio. Além disso, vos recompensarei com uma placa de ouro de isenção de morte. Shen-He, espero que possais compreender minhas intenções. Placa de ouro de isenção de morte.
pode cortejar a morte livremente uma vez. Isso é aceitável. O que ele realmente pediu a sua majestade, para exigissem damas da corte. E são todas mulheres jovens e bonitas. Vovô não te disse que essa pessoa é lasciva e sem vergonha. Estas 100 damas da corte. Vossa Alteza está usando para gerenciar. Rua Principal Oeste. Não é o que imaginais? Você acredita nisso também? Administrar a Rua Principal Oeste, porque ele precisaria de mulheres jovens e bonitas, porque não poderiam ser homens. Bem. Vossa Alteza tem suas próprias considerações. Não falemos mais sobre isso. O avô vos trouxe algo bom. Experimentai. Vovô, isso é delicioso demais. Qual chefe mortal fez isso? Eu quero visitá-lo. Não, eu quero ser seu aprendiz para aprender suas habilidades. O chefe imortal em vosso coração. É precisamente o vosso futuro marido. Sua Alteza Real, Príncipe Herdeiro. O quê? Vossa Alteza. Este lagostim é delicioso demais. Como você o fez? É apenas razoável. O que há de tão bom nisso? Shuyu, se você gosta de comer, eu farei mais alguns sabores para você, com um sabor picante, sabor alho, dezenas de sabores para você escolher. Eu garanto, neste mundo, além deste príncipe, ninguém pode fazê-lo. Vossa Alteza, você é bom demais para este servo. Então, como você me retribuirá? Que tal voltar comigo esta noite? Eu desenvolvi recentemente um uniforme de aeromoça combinado com meias pretas e saltos altos. Se você usar, é definitivamente um sucesso. Maldito seja. Como ele fez esta coisa, tão deliciosa. Não consigo parar, não consigo parar. Sua Alteza, por favor, não coma mais. Você já comeu 3 pratos. Comer mais definitivamente fará mal à sua saúde. Eu não consigo parar. Tragam mais 2 bacias da cozinha. Rápido, rápido. Vossa Alteza está preocupado com este assunto do lagostim. Chanceler, o senhor finalmente chegou. É por causa desta coisa que o imperador passou a valorizá-lo, e muitos ministros agora estão do lado dele. Segundo príncipe, deveis saber que tudo tem vantagens e desvantagens. Atualmente, este lagostim já é o alimento mais popular. Se alguém comer lagostim, e algo grave acontecer, Vossa Alteza, quem pensais que deve ser responsabilizado? Por que não pensei nisso? Naquela altura, houve um problema ao comer este lagostim. Pedirei permissão a meu pai para reprimir a rebelião. Bom, este é um plano brilhante. Este rei providenciará. Como pensais? O povo empichou o príncipe. Vossa Majestade, o velho ministro pensou que esta era a vontade do povo. O príncipe não tem virtude, céu e terra estão enfurecidos. O príncipe deve ser punido imediatamente. Para apaziguar a ira pública. Pai, já disse que esta substância é altamente venenosa. Príncipe, na verdade induz as pessoas a comer. Suas más intenções são claramente reveladas. Por favor, pune severamente o príncipe imoral. Vossas Excelências, como desejais punir este príncipe? Mestre Yan. Lembro-me daquele dia na cozinha imperial. Contei os lagostinhos mais ferozes que comeis. Como? Sem morte súbita. Ouvi dizer que o palácio. As cascas de lagostim processadas pela mansão Kangwang já se amontoaram em montanhas.
Segundo The príncipe film para was 6 estão. translated and narrated by M. Media. Muito melhor do que antes. Ridículo. Aqueles servos em meu palácio, secretamente, comeram aquelas substâncias nocivas pelas minhas costas. Então o que isso tem a ver com este rei? Eu lhe digo. Mesmo que eu morra de fome, não comerei esses venenos vis. Vossa Majestade. Creio que este veneno varia de pessoa para pessoa. Não se pode generalizar. Por que não convocar os representantes do povo ao palácio? O príncipe está a tergiversar. Basta perguntar e saberás. Então que os representantes do povo. A pessoa que veio aqui quer empichar o príncipe. Apressadamente. O povo comum não ousa. O príncipe herdeiro quebrando a lei é o mesmo crime que um plebeu. Diante do salão sagrado apenas diga a verdade. Sua pequena aldeia por causa de comer esta coisa venenosa. Quantas pessoas morreram? Reportando a Vossa Majestade, minha aldeia. Recentemente morreram mais de 100 pessoas. Pai, uma pequena aldeia. Já morreram mais de 100 pessoas. O coração do príncipe herdeiro é malicioso, seus crimes chegam aos céus. Eu vos perguntarei. Os falecidos morreram por comer lagostins. Este plebeu não disse isso. Minha aldeia. De fato morreram mais de 100 pessoas recentemente. Mas isso foi porque a enchente veio e eles não tiveram tempo de escapar. Isso não tem nada a ver com lagostins. O quê? Você ousa enganar Sua Majestade. Você conhece o crime de enganar o imperador. Pode levar à extinção de 9 gerações de parentes. Exterminar 9 gerações. Foi o príncipe herdeiro quem o ameaçou. Apenas diga a verdade. Sua Majestade buscará justiça para você. Reportando a Vossa Majestade, nós inicialmente estávamos de fato a preparar-nos para empichar Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Mas isso foi sob a instrução de alguém. No entanto, Sua Alteza, o príncipe herdeiro, é perspicaz e observador. E nós já fomos profundamente impressionados pela carisma pessoal de Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Agora não estamos mais a preparar-nos para empichá-lo. Imprudente você ousa fazer de tolo Sua Majestade. Guardas arrastem-no para fora e executem-no. Sim, segundo príncipe. Foram as pessoas do segundo príncipe que nos encontraram há alguns dias. Deram a cada um de nós 200 notas de prata liain, e nos disseram para organizar os aldeões para empichar Sua Alteza o príncipe herdeiro. Isto, não temos queixa ou inimizade com o príncipe herdeiro. Foi este plebeu que foi cegado pela ganância. Este plebeu merece 10.000 mortes pelo meu crime. Eu não deveria ter acusado falsamente Sua Alteza o príncipe herdeiro. Segundo príncipe, aqui estão vossas 200 liain, devolvendo-as a vós. Segundo príncipe, não é que este humilde plebeu não queira vos ajudar. É principalmente que Sua Alteza o príncipe herdeiro deu demais. É isto, o que se chama carisma pessoal. Pai, por favor, não vos zangueis. Eu também estava a tentar descobrir a verdade, não é? Agora que a verdade foi revelada, é claro que alguém intencionalmente pretendia prejudicar-me. Velho segundo. Pai. Seu filho estava momentaneamente confuso. Mas tudo o que seu filho fez foi pela estabilidade da grande dinastia Jão. Estabilidade da dinastia. Um bando de tolos. Guardas. Pai. Embora haja muitos lagostins, temos bilhões de pessoas. Os lagostins logo serão comidos. Naquela época haverá ainda mais pessoas deslocadas. Céu e terra testemunham o coração de seu filho. O sol e a lua podem atestar. Vossa Majestade. Este velho ministro acredita que o segundo príncipe está certo. Afinal, o lagostim não pode durar para sempre. Se o povo negligenciar a agricultura por causa disso, isso levará a um desastre ainda maior. Portanto, o segundo príncipe não só não tem culpa, mas prestou um serviço meritório ao Estado. Imploro a Vossa Majestade que julgue sabiamente. Por favor, Vossa Majestade, julgai sabiamente. Por favor, Vossa Majestade, julgai sabiamente. Príncipe herdeiro, qual é vossa opinião? Vosso filho acredita. O segundo príncipe tem razão. Por que não trocar lagostins por arroz? 3 den de lagostim. Por um 100 de arroz de boa qualidade. Desta forma podemos resolver temporariamente o problema da fome que afeta o sustento do povo. The film was Absurdo. translated and 3 narrated quilogramas by de M. lagostim. Media.
Parece muito. Mas depois de descascado é insignificante. Trocando por um chão de arroz de boa qualidade. Desta forma, a corte imperial não estará completamente falida. Grão-chanceler, por que estás tão ansioso? Se o pai imperial concordar, a mansão do meu príncipe herdeiro está disposta a arcar com isso sozinha. Não há necessidade de incomodar a corte imperial para agir. O príncipe herdeiro age pelo país e pelo povo. Estou profundamente satisfeito. É só que, pai imperial, Sua Alteza o príncipe herdeiro é sábio e sagaz. Este assunto deve ser entregue a Sua Alteza o príncipe herdeiro para supervisionar a grande retidão do príncipe herdeiro. Nós admiramos profundamente isto. Eu permito. Obrigado, pai imperial, por permitirdes. O pai imperial é sábio e poderoso. Estes tolos. Sabeis como se gema um monopólio. Se desejardes lagostins mais tarde, uma hora vocês vão ver comigo. Este sujeito de Shen na verdade quer transformar Zuichan Lu em um restaurante especializado em lagostim, e é até chamado de lagostim número 1 do mundo. Este sujeito deve estar louco, certo? Segundo o princípio, não deve ser descuidado. Sinto sempre que algo muito estranho vai acontecer aqui. Grão-chanceler, você se preocupa demais. Estes lagostins são desenfreados. As pessoas comem agora apenas pela novidade. Espere um pouco. Pode este lagostim realmente se comparar a aquelas iguarias das montanhas e dos mares, naquela época? Gostaria de ver como este lagostim pode ser vendido. Mas agora estes lagostins são um desastre desenfreado. Mesmo que haja mais grãos, não será suficiente para trocar, certo? Porque o príncipe herdeiro faria isso. Não é apenas para buscar mérito do pai imperial. Já que é assim, eu, este príncipe, darei uma mão a ele. Transmita a ordem. Faça com que as pessoas enviem mais lagostins para manter o príncipe herdeiro feito ultimamente. O príncipe herdeiro tem distribuído rações de alimentos às vítimas do desastre ultimamente. Por causa disso, muitas vítimas do desastre estão muito gratas à nossa corte imperial. O príncipe herdeiro finalmente compreende como partilhar os fardos por mim. Houve algum movimento em comum do estado de Yan ultimamente? Desde que o Tratado de Paz foi assinado, o estado de Yan também tem estado em silêncio por muito tempo. De acordo com notícias do passo da fronteira, o exército Yan já recuou para dentro do passo. O assunto do retorno das 3 comandâncias também está em andamento. Graças a Shen. A mais Lassulto. Grão-tutor Zhu, por favor, falai livremente. Vosso súdito viu que o mais preeminente grande erudito do estado de Yan, Pon Chenkeng, em seu recém-publicado Diário de Viagem do Estado de Shao, tem insultado repetidamente o nosso grande Shao. Ele também disse que no encontro do vinho dos 4 estados, ele promoveria e venderia este livro. Vosso súdito teme que isso danifique grandemente a reputação do nosso grande Shao. Se não nos podem derrotar, escrevem livros para insultar nossa grande Jão. Isto é simplesmente ultrajante. Rapidamente convocai os oficiais para uma audiência. Sim. Convocando todos aqui hoje. É para discutir em conjunto, o grande estudioso do estado de Yankong Shang Ken, escrevendo um livro para insultar o nosso grande Zhao. Estimados oficiais, que boas estratégias vocês têm. O principal estudioso do nosso grande Zhao. Onde está o estudioso Lu? Vossa Majestade, por favor, perdoe a incompetência do seu humilde súdito. Aquele Kong Shang Ken é reverenciado como o principal artesão de livros sob o céu. Não só este súdito tolo é inferior na arte de escrever livros, mas temo que no nosso grande Zhao não haja ninguém que possa igualá-lo também. Pai Imperial, por favor, acalme sua raiva. O encontro de vinhos dos 4 estados já está se aproximando. Pode ser tarde demais para escrever outro livro agora. Por que não encontramos uma maneira de adiar esta reunião para evitar o desastre? Ridículo, simplesmente ridículo. O encontro de vinhos dos 4 estados é realizado apenas uma vez a cada 3 anos. O que ele exibe não é apenas a força de um país, mas também a dignidade da fundação de uma grande nação. Quando é a vez do nosso grande Zhou de sediar, arranjamos desculpas para nos retirar. Espalhar esta notícia seria um pequeno embaraço, mas temo que doravante nos tornemos um daqueles pequenos estados insignificantes e marginais. Cheng, qual é a sua opinião? Pai Imperial, na opinião do vosso filho, não só devemos realizá-lo, mas devemos torná-lo o melhor da história. Vossa Alteza está tão cegamente confiante. Será que já tem uma contramedida?
Sim, você tem uma solução. Se não, este encontro de vinhos dos 4 estados certamente fará de nossa grande Jão uma desgraça. Pensando em como o estado de Yan tem repetidamente usado concursos literários para insultar o nosso grande Jão. Segundo o príncipe onde estáis. Este assim chamado principal estudioso do grande Jão onde está ele. Confiando nas vossas conexões, você ousa questionar esse príncipe. Jisheng, embora você tenha conquistado algo na poesia, quando se trata de escrever livros, você não é nem tão bom quanto este príncipe. Do que você está falando? Por que você não se cala? Penso que aqueles que deveriam calar-se sois vós dois. Tudo o que sabeis é como aumentar o moral de outros países e diminuir o nosso próprio prestígio. Pai Imperial, posso emprestar a vossa pena e tinta? Se Shen quiser. Como desejar. Os livros de história que li são incontáveis. Qualquer um deles, se trazido à tona, não deixaria de abalar o passado e o presente. Hoje é um bom dia para testá-lo. O tempo do Pai Imperial é limitado. Vosso filho escreveu apenas um poema de abertura. Por favor, deem uma olhada. Romance dos 3 Reinos. O caudaloso rio Yangtze flui para leste, suas ondas lavando todos os heróis. Apenas algumas linhas. Ainda assim podem retratar a ascensão e queda da história com tal brilhantismo. Este velho ministro não ousa imaginar o talento inigualável do príncipe. O que é sua pena pode em última análise retratar. Que magnífico panorama histórico. Está bem, grande tutor. Vós me bajulais demais. Bom. Que verso pescadores e lenhadores de cabelos brancos nas margens do rio, acostumados a ver a lua de outono e a brisa da primavera. Vivi no Grande Jão por mais de 30 anos. Contudo, não sou tão perspicaz quanto um velho pescador. Estou verdadeiramente envergonhado. Shen, o que o grande tutor disse não é falso. Apenas com base nesta obra, pode ser chamado de um gênio de talento inigualável. O que pensa o estudioso Lu? Esta lição. O maior escritor do mundo, como Kong Chenkin, não poderia ter produzido esta obra. Vossa Alteza, por favor perdoe este ministro tolo por ser cego. Estou sobrecarregado de vergonha. Sem falar naquele Kong Shang Ken. Até os antigos sábios são muito inferiores a Vossa Alteza. Vossa Alteza é um grande talento. Bem. Correu bastante rápido. Tantas histórias através dos tempos se dissolveram em risos. The film was translated and narrated by M-Media. Segundo o príncipe, esta peça foi realmente escrita por aquele falso príncipe herdeiro. Este príncipe também não ouso acreditar. Mas o que ouvi com meus próprios ouvidos não pode ser falso certo. Será que Jisheng tem escondido seu talento todos esses anos? É na verdade um nascido do céu. Não é assim, mesmo que estivesse a esconder o seu talento. Como poderia escondê-lo por 17 anos? Esta peça vi através dos assuntos de Estado e a amplitude de espírito para com os miríades de aspectos da vida. Por trás do falso príncipe herdeiro, deve haver um especialista misterioso a ajudá-lo. Segundo o princípio, deve investigar minuciosamente. Este especialista, se ele puder ser usado por mim, seria o melhor. Se não... Obrigado pelo lembrete, grão-chanceler. Eu sei o que fazer. Senhora. Por que me chamou aqui tarde da noite? Escravo vil. Temo que não entenda o seu lugar. Chamei-o várias vezes, mas você não ousou ouvir. Senhora eu. Escravo vil. A residência do príncipe Khan o manteve por 15 anos. E ainda assim ousa trair o príncipe. Senhora. Senhor, a bondade de sua alteza para com este servo é tão pesada quanto uma montanha. Ele nunca tratou este servo como um subordinado. Este servo não está disposto a fazer coisas que trariam vossa alteza. Por favor, senhora, poupe este servo. Poupar você não é totalmente impossível.
Contanto que me diga. Que especialista está por trás do príncipe herdeiro de Lindu? Quem é ele e onde ele está? Senhora. Vossa Alteza nunca se associou com ninguém. Ele sempre confiou em sua própria força. Este servo realmente não sabe. Então investigue para mim. Descubra quem é o especialista por trás de Sua Alteza. Assim que esse assunto for confirmado, esta Madame lhe devolverá seu contrato de servidão. Que tal? Senhora, este servo não ousa cometer nenhum ato que trairia Vossa Alteza novamente. Por favor, senhora. Não dificulte as coisas para este servo. Você ousa responder. Shuyu, de sobrenome Ji, é completamente obediente a você. Em dias normais, ela só fala coisas boas sobre você. Você realmente a atingiu. Você é Lame ou não? Bati em Shuyu. Estás fora de si. O rosto de Shuyu está todo inchado. Por mais que eu perguntasse, ela não dizia. Quem mais poderia ser senão você? Se você tem coragem, me bata. Embora este príncipe ainda não saiba o que aconteceu. Mas já que fizeste tal pedido, este príncipe não pode deixar de vos satisfazer, certo? Isto parece ainda melhor do que imaginei. Eu vou te matar. Assassinar o próprio marido é contra a lei sabais. Você ainda ousa falar bobagens. Você. Sois com ou algo assim? The film was Espera um translated momento. and narrated by M Media. Já que tens tanta certeza de que este príncipe o fez, vamos fazer uma aposta. Que tal? Apostar o quê? Claro, apostamos na inocência deste príncipe. Se eu não o fiz, tens de me conceder um pedido. De jeito nenhum. Shuyu é completamente obediente a você. E se você a ameaçar? Isso não é justo. Este príncipe tem muitos meios, e não usará Shuyu para provar isso. Se este príncipe perder, também te concederei um pedido, certo? Este príncipe quer ver-te usar meias pretas. Há muito tempo que queria. Certo. Se você perder, você também terá que usar meias pretas, bem na entrada da loja Yui. Que tal dançar um pouco? O que você está com medo? Combinado. De Sheng. Por que é você? Há muito que ouço dizer que a consorte quem é encantadora. Ao ver-te hoje, és realmente extraordinária. O teu rostinho é verdadeiramente belo. De Sheng, como ousa? Eu sou a consorte Khan. Se o príncipe Khan descobrir, ele certamente o fará em 10.000 pedaços. Dizes que o príncipe Khan é alguém que se importa tanto com a reputação. Se ele soubesse que o traíste, ainda estarias viva. De Sheng, não. Príncipe herdeiro. Este servo não tem queixa ou inimizade com você. Por favor, poupe-me. A lesão de Shuyu foi causada por ti. Este servo não sabe de nada. Certo, não vais admitir. Estou a dizer-te. As mulheres que ofendem o meu Jishan, todas têm de pagar um preço. Posso matar-te a qualquer momento agora. Além disso, ninguém consegue encontrar este lugar. Eu lhe direi, Vossa Alteza, o príncipe herdeiro. Foi tudo o príncipe Khan. Quem instruiu este servo a fazer isso? O propósito era apenas encontrar o especialista por trás de você. Não tem nada a ver com este servo. Como esperava, adivinhei corretamente. Aproximaste-te de Shuyu para tentar arrancar a minha identidade. Mas Shuyu recusou. Então tu a espancaste, é certo ou não? Foi tudo instruído pelo príncipe Khan. Não tem nada a ver com este servo. Ter isto é suficiente. Se cometeres mais atos impróprios,
Este item pessoal aparecerá imediatamente perante o príncipe Ken. Desaparece. Vossa Alteza não quer. Embora a tua aparência não seja má, tens um coração vicioso. Este príncipe acha-te suja. Espera um minuto. Como agir depois de saíres? Não preciso de te ensinar, certo? Este servo irá imediatamente encontrar a senhorita Shuyu para pedir desculpas. Indo agora, indo agora. Esta loja Yui está aberta há apenas 10 dias. E já faturou mais de 50 mil yuan. Isso é demais. Parece que você realmente vai perder para Sua Alteza. O que há de tão bom nisso? Mesmo que ele possa ganhar 50 mil ien a cada 10 dias. Então, em um trimestre, ele ainda está longe de ganhar 2 milhões de ien. Desta vez, o de sobrenome Ji está fadado a perder. Isso não é necessariamente verdade. Os sutiãs saltos altos e saias curtas. Os inventados por Sua Alteza. Especialmente as meias estão vendendo tão rápido que não conseguimos acompanhar. Além disso, da última vez, o cavalheiro rico Zhang, o homem mais rico do condado de Pin, comprou mais de 2.000 peças de uma vez, dizendo que queria que todas as servas em sua mansão usassem meias pretas e saias curtas. Nossos novos produtos se espalharam para outros condados, e é apenas uma questão de tempo, antes que se tornem populares em todo o grande reino de Ju. Ele te intimidou e te bateu. E você ainda está falando por ele. Eu realmente não entendo. Não foi Sua Alteza. Eu caí acidentalmente. Não tem nada a ver com Sua Alteza. Além daquele canalha, quem mais poderia ser? Shuyu, não se preocupe. Desta vez, aquele canalha definitivamente pagará um preço alto. Senhorita Shuyu. Eu sou a Madame Che da mansão do Príncipe Khan. Eu vim especificamente para visitá-lo. Senhorita Shuyu, eu estava errada. Eu não sou humana. Eu estava errada. Senhorita, você é magnânima. Por favor, perdoe-me. O que você está dizendo? Que bateu em Shuyu e foi seu. Não foi de Shen. Foi aquele canalha. Ele a ameaçou para assumir a culpa. Não, não, não. Não tem nada a ver com Sua Alteza o Príncipe Herdeiro. Fui eu. Eu mesma sei que estava errada. Senhorita Shuyu. Por favor, perdoe-me. Este é o contrato de servidão da jovem senhora. Olhe, de agora em diante a jovem senhora não será mais uma serva. Sim, estes são todos excelentes tônicos. Outro dia eu novamente procurarei um médico habilidoso para você, minha senhora. Senhorita. Obrigado, Vossa Alteza. Quem te bateu realmente não foi de Shen. Eu não ousava dizer antes. Porque a escritura estava nas mãos da senhora Chen. Princesa. Você realmente entendeu mal, Sua Alteza. Para de demorar. Este príncipe ainda tem de colocá-lo em ti pessoalmente. Seu sobrenome é Ji. Admito que te entendi mal desta vez. Peço desculpas a você. Uma promessa feita. Uma aposta é uma aposta, tens de aceitar a perda. Já não perdeste para mim vezes suficientes. Conheces o meu temperamento, não conheces. Depressa. Se mudasses para um traje de criada, seria ainda mais perfeito. Isso não é apenas meias tingidas com tinta preta. O que há de tão grandioso nisso? Vossa Alteza. Estas meias de seda estão agora em alta por toda a cidade imperial. Ouvi dizer que a loja Yui pode fazer uma fortuna diariamente apenas contando com elas.
Se Vossa Alteza não acredita em mim, esta concubina as usará para você ver. Eu não esperava que, quando usadas nas pernas de uma mulher, teria um efeito tão mágico. Maldito seja. Aquele canalha realmente conseguiu uma coisa tão incrível. Certo. Se ele pode fazer isso, este príncipe também não pode. Transmita a ordem. Faça com que as pessoas produzam muitas dessas meias pretas. Naquela época, o preço de venda deve ser 2/10 mais barato que a loja Yui. Este príncipe definitivamente competirá ferozmente com você até o fim. Estamos ocupados. Vossa Alteza, você finalmente chegou. A loja não abriu para negócios nesses últimos dias. Se não pensarmos em algo, este negócio será quase impossível de continuar. O dia todo você só sabe vadiar. Como você sabe, a Rua Leste também começou a vender os mesmos produtos que nós. O preço de venda também é 2/10 menor que o nosso. Nossos antigos clientes foram todos para a Rua Leste. É exatamente como esperado. O que há para entrar em pânico? Vossa Alteza, será que já tem uma contramedida? Que tipo de contramedida ele poderia ter? Não é nada mais do que seguir o exemplo e baixar os preços. De agora em diante não só não podemos baixar os preços, como também devemos aumentar os preços em 2/10. Você de sobrenome G deve estar louco por dinheiro. Não baixar os preços, mas aumentá-los em vez disso. Você pode muito bem fechar. A partir de hoje, Qualquer um que traga amigos e família à loja. Traz 5 pessoas e desfruta de um desconto de 30%. Traz 10 pessoas, desfruta de 50% de desconto. Traz 30 pessoas ou mais, recebe de graça. Se trouxeres mais de 100 pessoas, não só é de graça, como também recebes uma adesão latrina ventilada melhorada vitalícia à nossa loja. Além disso, mais 500 yuan de prata como presente. gratuito e ainda dando 500 yuan de prata. Aquele homem chamado G. Estamos fazendo negócios aqui. Porque você está agindo como um tolo. Simplesmente absurdo. Se o príncipe trouxer pessoas de propósito, que não compram nada, apenas para cumprir formalidades, então a nossa loja, por mais prata que tenhamos, não será suficiente para cobrir o déficit. Tráfego é feio. Está tudo bem se não entenderes. Apenas segue o que eu este príncipe digo e faz. Eu costumava superestimar aquele idiota para competir ferozmente com este príncipe. Ele, na verdade, dá coisas de graça e até dá prata. Esta é uma excelente oportunidade para derrubar o falso príncipe herdeiro. O príncipe pode designar os servos das várias mansões. Nessa altura, haverá dezenas de milhares de pessoas, ou mesmo centenas de milhares a fluir em conjunto para aquela loja Yui. Convide 100 pessoas, obtenha 100 yuan. E quanto a dezenas de milhares ou mais de 10 mil pessoas, então, a cidade imperial inteira tem mais de 1 milhão de pessoas. Dê a ordem. Encontre mais pessoas para ir lá. Eu gostaria de ver. Mesmo que ele tenha imensa riqueza, ele ainda irá à falência, certo? Vossa Alteza. Vossa Alteza, isto é mal. O anúncio acabou de ser afixado. À porta da loja já há multidões de pessoas, pelo menos 1000. Por favor, pense numa solução rapidamente. Os 300 guardas do palácio que eu este príncipe mobilizei já devem estar a meio caminho. Este velho que não consegue ficar parado um momento. Desta vez ele realmente ajudou muito este príncipe. Está bem, podes descer? Vossa Majestade, o príncipe herdeiro, a fim de retaliar por a casa pessoal do segundo príncipe, incitou abertamente a ira pública. A rua principal oeste está agora em caos com milhares de produtos. Se não for parado, poderá levar a uma revolta popular. Para governar a nação deve-se primeiro governar o comércio. Gostaria de ver a disputa entre os dois. Quem é finalmente superior e quem é inferior. O pai imperial realmente disse isso. Isso entre mim e Jishen. Deveríamos determinar quem é superior e quem é inferior. Parece que o pai imperial ainda favorece este príncipe. Exatamente, segundo príncipe. Desta vez, não deve desapontar os esforços sinceros de Sua Majestade novamente. Com o apoio do pai imperial, este príncipe não tem mais preocupações. Desta vez, eu definitivamente farei este falso príncipe herdeiro cair em um lugar de danação eterna. Vossa Alteza, algo terrível aconteceu. Nesses últimos dias a loja Yui distribuiu mais de 100 mil yuan de prata. No entanto, os clientes estão a aumentar.
O que devemos fazer? Qualquer um que siga as regras, não os recuses, continua a dar. Ainda dá. Mas agora, toda a cidade imperial sabe. A nossa loja está a dar prata de graça. Receio. Tu asas que eu fiz tanto alarido, apenas para vender roupas. Atrair clientes e gerar tráfego é apenas o primeiro passo, integrando restaurantes, tabernas e pousadas, casas de jogo, bancos e indústrias de entretenimento, e uma série de outras indústrias, para construir a rua principal oeste na de Dajou, e até mesmo o primeiro distrito comercial de todas as 9 províncias. Isto é a minha verdadeira intenção. O quê? O que, Vossa Alteza? Este servo não compreende o vosso significado. Vais entender mais tarde. Agora pessoas de todos os cantos da terra vieram todas para cá. A primeira coisa que precisa ser resolvida é o problema de alimentar centenas de milhares de pessoas, centrado na loja Oi. Aquelas que foram secretamente renovadas, as tabernas e estalagens. Façam com que todas abram e se preparem para receber hóspedes. Sim. Vossa Alteza, está feito, está feito. O primeiro lote de vinho Maltai já foi fermentado. É mesmo a tempo. Deixa-me provar rapidamente. A fermentação ainda está um pouco aquém da maturidade, mas pode definitivamente ser chamada de uma excelente bebida. Velho Gil, fizeste um bom trabalho, vá reclamar sua recompensa mais tarde. Este subordinado não ousa reivindicar crédito. Vossa Alteza, o primeiro lote de 50 jarras de vinho Maltai já foi fermentado. Deveria ser enviado para Zui Chanlu para testar o vinho. Zui Chanlu ainda não tem pressa. Agora tudo está pronto. Faltando apenas o vento leste. O vento leste. O vento leste chegou. Sua Majestade convoca o príncipe herdeiro a entrar no salão para questionamento. O encontro de vinhos das 4 nações é iminente. As delegações de vários países e os representantes das associações de comerciantes estão todos prontos. Príncipe herdeiro, seus registros da Guerra dos Três Reinos. Já terminou de escrevê-lo. Reportando ao pai imperial. Este filho escreveu atualmente, provavelmente entre 20 e 30 mil caracteres. Este assunto não é de forma alguma brincadeira de criança. Como podem 20 e 30 mil caracteres ser apresentados? Jishen, se você não tem essa capacidade, então não concorde com este assunto. O encontro de vinhos das 4 nações será realizado depois de amanhã. Será que você deliberadamente quer que nossa grande Jau, diante das várias nações, perca toda a face? Eu originalmente planejava colocá-lo nas prateleiras com apenas 10 mil caracteres. Se quiseres saber o que acontece a seguir, terás de pagar prata para te tornares membro. Já existem 20 a 30 mil caracteres de capítulos gratuitos. Já estou a ser muito generoso, está bem? Ora tu isso. Escrever livros e estabelecer biografias tem sido a forma de transmitir conhecimento desde os tempos antigos. Como pode ser usado para adquirir riqueza, agindo de forma tão imprudente e arbitrária? Que tipo de propriedade é esta? Jishen, você tem tamanha audácia. Você realmente ousa usar o fedor de cobre para macular o espírito acadêmico de nossa grande Jau. Isso não esfriaria os corações dos estudiosos por toda a terra. Príncipe herdeiro, como a escrita de livros se tornou uma forma de acumular riqueza. Pai imperial, é precisamente porque o nosso grande Jau tem demasiados eruditos empobrecidos, apenas possuindo conhecimento, mas só podem diariamente suportar a fome ruidora. Tendo estudado, mas incapaz de ganhar a vida. É verdadeiramente desanimador para todos os eruditos sob o céu. Palavras que cativam o coração. Se alguém possui verdadeiro talento e conhecimento, pode naturalmente seguir uma carreira oficial. Como não podem ganhar a vida? Julgar a erudição pela carreira oficial é a verdadeira heresia que engana o público. Grande tutor, és o chefe de todos os oficiais. Em termos de carreira oficial, atingiste o auge. Então ouso perguntar ao grande tutor, ousas afirmar que a tua erudição também é número 1 sob o céu? Tu esta coisa. Pai imperial, registros dos 3 reinos, e até mesmo todas as outras obras deste príncipe. Qualquer rendimento gerado. Este príncipe planeia estabelecer um fundo de bolsas de estudo para subsidiar aqueles eruditos verdadeiramente diligentes do nosso grande Jau, para que possam estudar sem preocupações e fazer coisas verdadeiramente benéficas para o grande Jau. É aqui que reside o desejo deste príncipe. Shen'er tem tanta amplitude de espírito. Eu me sinto verdadeiramente inferior. Para o nosso grande Jau ter um príncipe herdeiro tão perspicaz como você, é verdadeiramente uma bênção para o povo comum. O que foi aquilo sobre membros que você acabou de dizer? Apenas vá em frente e faça-o com ousadia.
Eu e todos os oficiais. O apoiaremos totalmente. Pai Imperial. Jishen está sendo duas caras, competindo com o povo por lucro na rua principal oeste. Ele há muito tempo tem provocado a ira pública. Acho que quem está sendo falso é você. Todas aquelas coisas podres que você fez nos bastidores. O príncipe herdeiro não está se rebaixando ao seu nível. Isso é porque ele é benevolente. Depois que o encontro de vinhos das 4 nações terminar, lentamente acertarei as contas com você. Pai Imperial, seu filho reconhece seu erro. Seu filho reconhece seu erro. Eu não esperava que este Jishen fosse tão cruel. A posição deste príncipe como príncipe herdeiro provavelmente se foi. Segundo o príncipe, não precisa ficar desanimado. Vossa Majestade disse claramente que depois do encontro do vinho das 4 nações, ele daria seguimento ao assunto. A implicação é... O grão-tutor quer dizer. Pelo contrário, este encontro de vinhos das 4 nações tornou-se uma oportunidade para derrubar Jishen. Maravilhoso, verdadeiramente maravilhoso. Vossa Alteza. Este servo é verdadeiramente indigno de desfrutar deste vinho. Imploro a Vossa Alteza. Bêbado assim depois de menos de 2 lian. Que história é essa de os antigos terem tanta tolerância? Beber milhares de taças sem ficar bêbado, apenas a falar disparates. Se não consegues beber, bebe menos. E esta Alteza irá servir-te pessoalmente. Levanta-te depressa. Vem. Meus caros oficiais. Príncipe Yan, em relação à iniciativa do Príncipe Yan para uma aliança matrimonial, tem alguma objeção? Reputando Vossa Majestade, uma aliança matrimonial pode resolver os problemas de fronteira do nosso grande Zhao. Este é um ato benevolente. Deve ser totalmente promovido. Absurdo. Se formarmos uma aliança matrimonial, as pessoas do mundo pensarão que o nosso grande Zhao é um estado vassalo de Yan. Não só danificaria a nossa dignidade nacional, também provocaria desnecessariamente a hostilidade do reino de Jiao. Vossa Majestade, o que o segundo príncipe disse está absolutamente correto. Se o nosso grande Zhao formar uma aliança matrimonial com Yan, não é diferente de afastar um tigre apenas para convidar um lobo. Se o reino de Jiao usar isso como desculpa para levantar tropas, posso perguntar a todos os presentes: quem pode liderar tropas para resistir? Então, nas vossas opiniões, seria apropriado recusar categoricamente o rei Yan. Não é bem assim. O seu filho acredita que podemos usar a tática de atrasar. Nem recusar o rei Yan. Apenas continuar a atrasar. Segundo o príncipe é estúpido, achas que o rei Yan também é estúpido? Atrasar é apenas uma recusa disfarçada. Não é preciso que o príncipe herdeiro me lembre. Estou apenas a procurar uma mudança. Pai Imperial. O seu filho está disposto a aceitar Bailizu. Naquela altura eu irei com Bailizu transformar arroz cru em arroz cozido. Então podemos informar o príncipe Yan. Basta dizer que Bailizu seduziu o seu filho e se envolveu em esse ato impróprio com o seu filho. O príncipe Yan saberá. Ele estará errado e certamente não o divulgará. Este assunto poderá então ser resolvido. Acabaste. Príncipe herdeiro não precisa de agradecer a este príncipe. Este príncipe também está a agir unicamente pelo bem público. Que importa se eu suportar alguma infâmia? Sua criatura vil que não consegue dizer nada de decente. Bailizu é cega. Ela iria seduzir-te. Olha bem para a tua cara de cão. És digno. Presunçoso na corte imperial. O príncipe herdeiro está cheio de linguagem vulgar e abusiva. Que tipo de decoro é este? Já te tolerei tempo suficiente, seu velho tolo. Confiando em ser o primeiro-ministro, ages como um falho e condescendente. Não fazes uma única coisa decente. Tudo o que fazes todos os dias é rastejar perante o rei Yan. O que o rei Yan é teu avô, o teu sogro ou algo assim. Você cale a boca. Bastardo. Como ousa insultar este velho oficial assim? Velho ignorante. Não te resta muito tempo. É melhor derrubares-me rapidamente. Se eu conseguir ascender ao trono com sucesso.
Lidarei contigo primeiro. Cale-se. Está a enfurecer este velho oficial. Este velho oficial. Puxa em nome de Sua Majestade. Eu vou ensinar-lhe uma lição a este bastardo arrogante. Ainda sabes que és um súdito. Um súdito ousa atacar o governante. Será que o primeiro-ministro está a planear uma rebelião? Eu. Não se deve falar imprudentemente na corte imperial. Sua Majestade. Este velho oficial já passou dos 70. Nunca fui tão humilhado por um estranho. Este velho oficial. Sua Majestade, por favor, Sua Majestade, faça justiça por este velho oficial. Primeiro-ministro. Vossa Majestade. Pai Imperial. O primeiro-ministro é um antigo oficial que serviu 3 reinados. Ele prestou grandes serviços através de trabalho árduo. O príncipe herdeiro realmente o humilhou em público. Pai Imperial, você deve punir severamente o príncipe herdeiro. Basta. Ainda não morri. Shen-He. Peça desculpas ao primeiro-ministro. Pai Imperial, aqueles que devem pedir desculpa são aqueles dois. Bailey Zhu e eu. Estamos profundamente apaixonados e partilhamos afeto mútuo. O assunto do casamento já está selado. Como podem aqueles dois ser autorizados a espalhar rumores maliciosos? Simplesmente ridículo. Esta Bailey Zhu odeia-o até os ossos. Como poderia ela casar-se consigo? Príncipe herdeiro, você está a enganar o imperador. Príncipe herdeiro não deve falar imprudentemente na corte imperial. Pai Imperial, talvez não saibas. Bailey Zhu, em particular, admira muito o teu filho. Ela até disse que não casaria com mais ninguém senão comigo. O príncipe herdeiro ainda realmente não derramará lágrimas até ver o caixão. Pai Imperial, o seu filho tem uma testemunha. Quem pode testemunhar que esta Bailey Zhu odeia completamente o príncipe herdeiro? A testemunha não seria Shuyu e seria. Convoque a testemunha. Convoque a testemunha. Yano, como pode ser você? Yano. Zhu Miao Yan. Minha noiva. Ela é tão incrível. Seus súditos Umayo Yun saúda Vossa Majestade. Vossa Majestade, vosso súdito deseja impugnar o príncipe herdeiro. Tá lá. Sua Alteza é o seu noivo. Como pode agir de forma tão imprudente? Yano, retira-se rapidamente. Grão tutor, por que está tão ansioso? Precisamente porque a senhorita Zhou é a noiva do príncipe herdeiro. O que ela diz é mais credível. Vossa Majestade, vosso súdito testemunhou pessoalmente várias vezes. Testemunhou o príncipe herdeiro aprisionando e submetendo a princesa Bailey Zhu a várias formas de humilhação. A princesa uma vez disse a vosso súdito que o príncipe herdeiro é pior que uma besta. Zhu Miaoyun não deve falar imprudentemente em tribunal. Vosso súdito não ousa falar imprudentemente. A princesa suportou a humilhação e se agarrou à vida, precisamente para coletar evidências dos crimes do príncipe herdeiro. Se Vossa Majestade não acredita nisso, convoque a princesa ao salão e pergunte a ela, Vossa Majestade saberá. Sua Majestade, se tal escândalo fosse conhecido por Rei Dian, ele certamente usaria isso como pretexto para levantar tropas e invadir o nosso grande show. Agora a única maneira é anunciar ao mundo que o príncipe herdeiro foi destituído ao estatuto de plebeu devido à sua falta de virtude e ceder proativamente o território e pagar a indemnização ao Estado de Yan, a fim de apaziguar a ira do Rei Dian. Consegues mesmo dizer ceder território e pagar a indenização? Dizer que és do Rei Yan, filho ilegítimo, estava de facto correto. Seu velho patife. Jishen, as coisas chegaram a este ponto, e você ainda ousa agir com tanta audácia. Você realmente pensa que o pai imperador o protegerá durante toda a sua vida? Aparência nobre e aura imponente são impressionantes. Mas infelizmente o teu cérebro não funciona muito bem. Alguém como tu, no máximo pode ser uma concubina para aquecer a minha cama. Mesmo que fosses minha criada, teria medo que alguém te raptasse. Bastardo, você está enfrentando a morte e ainda ousa falar bobagens. Tenho preguiça de discutir contigo e gastar o meu fôlego. Pai Imperador, é verdade o que eles disseram. Basta que Bailey Zhu venha ao salão, lhe perguntes e saberás. Convoque Bailey Zhu para entrar no salão. Saudações, Sua Majestade o Imperador de Zhao. Bailey Zhu, pergunto-lhe. O príncipe herdeiro alguma vez a intimidou ou humilhou? Pense cuidadosamente antes de responder. Isso. Princesa, você não precisa temer este vilão. Vossa Majestade e nós aqui certamente buscaremos justiça para você. Vilão.
Ele de fato roubou algo de mim. Sua Majestade, embora a princesa Diane não tenha falado claramente. Todos aqui entenderam certo. Este escândalo foi confirmado. Imploramos a Sua Majestade pela sua decisão imperial. Jishen, você é totalmente audacioso e imprudente. Se o rei Dian levantasse tropas por causa disto, você seria o pecador eterno de nosso grande Jão. Vossa Majestade, o caráter do príncipe herdeiro é extremamente corrupto. Vosso súdito humildemente solicita a Vossa Majestade que retire a concessão do casamento. Olha para ti. As palavras que estás a dizer, causando mal-entendidos não é. Diz isso de novo. Você de fato entendeu mal. O que quero dizer é... Sua Alteza é de fato um ladrão. Sem que eu soubesse. Ele roubou meu coração. O quê? Jishen a ameaçou. E a fez dizer isso. Ameaçar. Talvez no passado ele, de fato, me fez sentir medo. Mas agora... é diferente. Princesa Diane não precisa de entrar em pânico. Hoje mesmo que este velho súbdito tenha de arriscar em minha vida, eu garantirei a sua segurança. The film was O que há de diferente translated hoje? and narrated by M-Media. Pode falar francamente e dizer-nos. É difícil para mim dizer. Seu velho patife. Tu realmente fizeste uma jovem admitir publicamente a sua. Deve estar gravemente doente. Completamente ridículo. Olhe para Sua Alteza Real a Princesa. Ela nem sequer ousa olhar para você. Ela deve estar realmente com medo de você. Isso precisamente mostra a extensão do mal que você lhe causou. Sua Majestade. O seu velho súbdito sugere punir imediatamente Jishen. Só assim a princesa Diane poderá sentir-se à vontade. Príncipe herdeiro. Tem algo a dizer. Reportando ao pai imperial, o teu filho não tem nada a dizer. Por mais que se diga, não é tão bom quanto a ação. Zhu, estás disposta a casar comigo? E tornar-te a esposa de Jishen? De agora em diante, para envelheceres comigo. Até os nossos cabelos ficarem brancos. Se estiveres disposta, então aceita este penhor de amor. Eu estou disposta. Não. Tantas pessoas estão assistindo. Deixa-os observar. Todos. Como podem ver, eu e Bailizu estamos profundamente apaixonados. Este assunto nada tem a ver com uma aliança matrimonial, e certamente não será afetado por quaisquer fatores. É tão simples quanto isso? Não impossível. É tudo falso. Absolutamente impossível. Princesa, por que você está assim? Você se esqueceu. Como Jishen a intimidou. Mas por quê? Senhorita Zil. Na verdade, Sua Alteza o Príncipe Herdeiro nunca me intimidou. Tudo foi por minha própria vontade. É verdade que eu o odiava naquele dia. Também é verdade que ele já estava em meu coração. Eu não entendo. Zhu Miaoyan. Agora mesmo suplicou-nos para retirar o casamento concedido com o príncipe herdeiro. Um cavalheiro como Sua Alteza, uma raridade em 1000 anos. Ainda não percebeu. Miaoyan. É ridícula. Tão ridícula. Vossa Majestade, vosso súdito. Vosso súdito não deveria ter caluniado o príncipe herdeiro. Nem deveria ter impugnado o príncipe herdeiro sem causa. Vosso súdito reconhece seu crime e está disposto a aceitar a punição. É inerentemente arrogante e teimosa, empeachando o príncipe herdeiro publicamente sem causa. A morte é perdoável, mas o castigo em vida é inevitável. Nós a castigamos. Sua Majestade. É tudo devido à falha de disciplina do seu velho súbdito. Sua Majestade conceda clemência. Não terminei de falar. Zhu Miaoyan. Nós a castigamos para servir o príncipe herdeiro como escrava vitalícia. Tem alguma objeção? Vosso súdito agradece a Vossa Majestade por sua graça. O grão-tutor trabalhou para o nosso grande Jão durante toda a sua vida. As suas contribuições são imensas.
agora que está avançado em idade. Estou profundamente preocupado. Sua Majestade. O seu velho súbdito está feio e confuso. Estou profundamente envergonhado. Peço humildemente a permissão de Sua Majestade para o seu velho súbdito se reformar e regressar à minha terra natal. Príncipe herdeiro, qual é a sua opinião? Tudo está sujeito ao julgamento sagrado do Pai Imperial. Concedido. Pai Imperial. Seu filho reconhece seu erro. Eu não deveria ter irritado Sua Alteza o Príncipe Herdeiro. Irmão mais velho, seu segundo irmão estava errado. Seu segundo irmão garante que nunca mais será desleal. Eu seguirei sua liderança. Segundo irmão, dei-te muitas oportunidades. Se tivesses sabido deste dia, porque fizeste isso em primeiro lugar. Irmão mais velho, eu definitivamente o ouvirei de agora em diante. Por favor, poupe minha vida. Coisa inútil. Como pude ter dado à luz a ti, um pedaço de lixo como este? Certo par de agir. Pai Imperador, ouvi dizer que o feudo do segundo príncipe tem sido negligenciado por muito tempo, porque não o deixa ir pessoalmente e administrá-lo. Concedido. Pai Imperador, o senhor me manteve sozinho novamente. Vai-me dar uma bronca. Shenher, estás ainda a guardar ressentimento contra mim? Eu o ressenti antes. Mas depois entendi. O que descobriste? O senhor abertamente e secretamente favoreceu o segundo príncipe antes, fazendo com que os oficiais da corte também ficassem do lado do segundo príncipe. A pressão sobre mim como príncipe herdeiro era imensa. Então foi isso que pensaste? Eu entendi depois. Pai Imperador, o senhor estava criando inúmeros obstáculos para mim. Se eu conseguir superá-los, então sou verdadeiramente digno, um verdadeiro príncipe herdeiro que todos os oficiais reverenciarão. E se não conseguires romper? Se eu não conseguir superar, quem sabe, mas definitivamente não será o segundo príncipe. Ele é o filho que o senhor mimou. Que ele não consegue suportar grandes responsabilidades. O senhor também deve estar ciente disso. Que possas pensar assim. Estou verdadeiramente aliviado. No entanto, ainda tenho de te agradecer. Hoje no salão principal, conseguiste perdoar o teu segundo irmão. E também salvaste a minha honra. Enviado de volta ao seu feudo para nunca mais retornar à capital. Pai Imperador. Esta punição ainda é muito leve. Eu realmente desejava poder matá-lo. No entanto, por favor, não pense que fiz isso por sua causa. Na verdade, fiz isso para preservar minha própria reputação. Não quero que as gerações futuras me amaldiçoem como um segundo Li Shimin. Li Shimin. Como nunca ouvi falar dele. Esqueça, não importa qual tenha sido sua razão. Eu ainda tenho que te agradecer. Você colhe melões ao plantar melões? E feijões ao plantar feijões? Isto foi entregue do reino de Jiao. É toda a confusão que você causou, garoto. Dê uma olhada você mesmo. O quê? O reino de Jiao também quer casar suas princesas comigo. E estão enviando 3 de uma vez. Isso é ultrajante demais. Seu pirralho. Não é exatamente como você previu. Eu não sabia. O rei de Jiao soube da aliança matrimonial, Zhao Yan, e não conseguia descansar nem comer, querendo conquistar nosso grande Zhao. Ele simplesmente enviou 3 princesas de uma vez. Este problema difícil foi agora devolvido ao rei de Yan. Enviei pessoas para investigar. Adivinhe só. O quê? Além de Bai Lizhu, o rei de Yan tem mais de 50 outras belas princesas. Você consegue lidar com tudo isso, garoto? Pai Imperador, se seu filho consegue lidar com isso ou não. Isso depende de quantas princesas mais o reino de Jiao tem. Você. Não aguento. Estou morrendo. Vossa Alteza de novo.
que? O rei Jiao enviou 3 princesas ao príncipe herdeiro do reino de Zhao. O que o rei Jiao quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Pai imperial, este rei está claramente indo contra nossa grande Yan. Bobagem, preciso que você me diga isso. Aquele maldito rei Jiao. Transmita meu decreto imperial para enviar mais 3. Não envie mais 6. Junto com a carta de estado da aliança. Envie todos eles para o reino de Zhao para mim. Isto. O que você está esperando? Vá rápido. Sim. Porque você vai me procurar aqui. Qual é o problema? Vossa Alteza, algo terrível aconteceu. Eles estão prestes a começar a lutar. Brigando, conte-me em detalhes. Vossa Alteza, são as 4 princesas em potencial na mansão, discutindo sobre quem é a esposa principal e quem é a concubina. Elas estão discutindo ferozmente. Seu subordinado não ousa falar, muito menos tentar persuadi-las. Uma coisa dessas está acontecendo. Bem, tenho assuntos importantes para resolver e preciso sair por alguns dias. Depois que você voltar, absolutamente não diga que me viu. Vossa Alteza, você realmente deve resolver este assunto. E se elas realmente começarem a lutar? Um bando de mulheres gastadoras. Deixas brigar. Apenas diga que eu disse. Quem vencer a briga será a esposa principal. Apenas vá. Vossa Alteza é verdadeiramente incrível. Garçom, porque o lagostim ainda não foi servido. Venham comprar lagostim. Vossa Alteza, você é verdadeiramente incrível. Operando de acordo com seu método, nosso restaurante de lagostim está lotado de clientes todos os dias. Há muitos de outras regiões, até mesmo de outros países. Eles viajam milhares de li apenas pelo nosso lagostim. E uma tigela de vinho Maltai. Diga-me como estão os lucros. A grande loja está aberta há pouco mais de um mês. E a esta altura já faturou um total de 5 milhões de leiain de prata. Todos sabem que o lagostim da nossa loja aí. O vinho Maltai tem preços exorbitantes. Mas ainda é difícil conseguir um lugar. Isso é praticamente como roubar dinheiro. Certo, nada mal. Mais tarde você pessoalmente enviará o dinheiro para minha mansão. Estou realmente sem dinheiro ultimamente. Espere um minuto, você está brincando. Você é o homem mais rico do nosso grande Zhao. Como você poderia estar sem dinheiro? Como diz o ditado, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Quem disse que o homem mais rico não está sem dinheiro? Então apresse-se. Sua Majestade, hoje recebeu dos mercadores comuns uma ação coletiva, solicitando uma audiência para impugnar o príncipe herdeiro. Este meu príncipe herdeiro. Seria estranho se ele não fosse impugnado por um único dia. Fale. Desta vez o príncipe herdeiro. Que coisa ultrajante que irrita tanto homens quanto deuses ele fez desta vez. Não é nada mais do que a mesma fé da história. Impugnar o príncipe herdeiro por operar negócios e competir com o povo por lucro. Está a causar alguns mercadores apenas queixas por todo o lado. O quê? Este garoto já é o homem mais rico do nosso grande Zhao. E ele ainda não sabe como se conter. Parece que é hora de lhe dar um lembrete. Pai Imperial, é aqui que o senhor me entendeu mal. Pai Imperial, nesta caixa estão todas as contas de seu filho. Cada item mostra mais gasto do que ganho. Seu filho está prestes a não conseguir mais se sustentar. Eu estava prestes a pegar algum dinheiro emprestado do Tesouro Nacional. O quê? Você, o homem mais rico, está pegando dinheiro emprestado do Tesouro Nacional. Ouvi direito. Pai Imperial, veja. Ano Enxingui 17. 5 barragens de controle de inundações em Nanjun. Custaram 1.300.000 milhão de taéis de prata. Recentemente adicionadas em todas as prefeituras do Grande Zhao. Um total de 156 grandes escolas. Custaram 6.820.000 taéis de prata. Em nome da corte, para indagar sobre os soldados da fronteira e reassentar suas famílias, gastou sucessivamente mais de 3 a 4 milhões de taéis de prata. O príncipe herdeiro é sábio. Shen-He, você fez tudo isso. Caso contrário. Pai Imperial, estes são todos poços sem fundo. Só depois de gastar é que se percebe. O casamento de seu filho é iminente. Agora nem tenho dinheiro para me casar. É por isso que pensei em pegar dinheiro emprestado do Tesouro Nacional. Bastardo.
Meu filho vai se casar e ter um casamento, e ele ainda precisa pegar dinheiro emprestado do Tesouro Nacional, mesmo que você precise de uma montanha de ouro. Eu pessoalmente a moverei para você. Vossa Majestade. Sua Alteza já tuas consortes. Ele até levou milionário. Esta é a carta que Iona deixou. Este pirralho disse que está levando as consortes em um casamento itinerante. Todos os meus ministros amados, alguém sabe o que é um casamento itinerante? Marido, desça logo. Já me lavei e cheiro bem. Se não descer logo, essa princesa vai ficar brava. Eu não sei nadar. Irmãs, não se preocupem. Deixem-me arrastar este libertino para a água, para as irmãs brincarem. Você não se aproxime. Não pegue.